Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Andreoli Construções do Básico ao Acabamento. Nesse vídeo eu vou mostrar o projeto de aumento que eu fiz na minha casa, que envolve uma suíte, que ela é integrada com um hall de passagem. Aqui, como foi um projeto de aumento, eu já vi uma casa. Aqui vocês podem ver que tem uma parede que já havia na construção anterior. Então, para não mexer muito no telhado, eu desenvolvi um projeto. E aqui ficou um hall de passagem com a laje rebaixada, né, para dar acesso ao quarto. Aí eu bolei esse detalhe aqui, esse design, um portal em arco, coluna ornamental em cimento, confeccionado com a própria mão. Bacana. Vê, pessoal? Então ficou um hall de passagem para a suíte, o quarto. Já com os acabamentos em gesso pronto, quase finalizado. Aqui onde vai ficar a cama, eu bolei esse nicho, um painel em nicho, para pôr objetos decorativos. E aqui já deixei passagem de spot de LED, tanto na parte inferior e na superior, e desse lado. Aqui foi um projeto para ter iluminação independente. Aqui ficou a iluminação do quarto, e aqui ficou independente. Um interruptor vai acender a parte de baixo e um interruptor vai acender a parte de cima. Esse aqui seria a parte do homem, a minha. E desse lado, eu deixei ao invés de usar um abajur, uso o próprio spot de LED. Fica com acendedores independentes também. Um para a parte de baixo e um para a parte de cima. Um design bacana, que fica serve de cabeceira para a cama, né? Muito legal. Acompanha todo o acabamento em gesso também. E aqui já dá a entrada, pessoal, para o banheiro, e aqui o closet. O closet também ficou um tamanho bacana. Um tamanho de média de 2,60 por 2,80, com as entradinhas em 45 graus aqui, ó, que dá para fazer bastante coisa, bolar uma área de passar roupa também. E aqui só falta o acabamento, pintura e depois montar os armários. Bem bacana. Aqui indo para o banheiro, pessoal. Esse banheiro, quando eu bolei o revestimento dele, estava em pandemia, né? Já tinha iniciado a pandemia. Aí começou aquela fase meio difícil de achar o acabamento, né? Revestimento, as fábricas com atropelamento, acabou encerrando os estoques de cerâmica que tinha, aí as entregas ficou difícil. Então ficou um momento meio difícil, né? Aí eu fui, procura aqui, procura ali, né? De primeira instância não seria esse o acabamento, mas a gente foi encontrando algo assim que agradasse a gente de acordo com o que estava na disponibilidade do comércio. Então, a princípio, eu usei aqui uma cerâmica retificada, um cor tom bege, né? Ficou bem clarinho, olhando de longe parece até branco, mas é bege. Usei uma outra cerâmica régua madeirada, em tom marrom, ó, bem bacana também, um tamanho legal, 1 por 23. E eu confeccionei, eu fiz os nichos, aqui mesmo, com a própria régua. Eu confeccionei esses nichos, ficou um nicho bacana, o tamanho desse metrô, 1 metro por 35, ficou um nicho bacana. Olha aí, pessoal, com 11 a 12 centímetros de profundidade ele ficou. E essa cerâmica aqui no fundo, pessoal, é uma cerâmica que eu achei em pontinha de estoque que tinha na casa de material. Ela é em 3D relevo, bacaninha, ó. Achei interessante, minha esposa gostou muito. Falou, se ela gostou, tá aprovada, né? Então, maravilha. Ó, muito bacana. Eu particularmente gostei muito também. Bacana. O chão também acompanha, pessoal. Veio também, ó, régua, madeirada. Aí o resto do banheiro, para manter um design legal, eu fiz uma faixa lateral com a própria régua madeirada. Cortei faixas, pessoal. Depois peguei um revestimento, uma cerâmica para o chão e assentei na diagonal.
ficou legal. Eu particularmente gostei. E eu fiz também, pessoal, a papeleira. A papeleira eu fiz com a régua madeirada também. Olha que interessante. Aqui em caixinha, já coloquei o suportinho. Bacana. Particularmente eu gostei. Interessante. Aqui foi colocada uma pia em granito. Um granito ornamental. Uma pia com 2 cubas. Para uso independente, né? Tanto do homem quanto da mulher, do casal. E aqui eu fiz um nicho, pessoal. Um nicho que eu vi num canal do YouTube, achei muito interessante e bacana, gostei muito. É um nicho já com um quadro para o espelho e um nicho central multiuso. Olha que bacana, pessoal. Fiz tudo na régua madeirada também, com as meias quadrilhas, com 45 graus, todo cantinho bacana, tudo com massa plástica, ó, bem firme. Tá com a profundidade legal esse aqui. Esse aqui depois tem a opção de colocar as prateleiras de vidro, né, para colocar várias coisas, assim como a pessoa desejar usar. E aqui ficou o espaço para colocar os espelhos. Os espelhos. E aqui já deixei a passagem para colocar a luminária. As luminárias ficam independentes de cada espelho. Aqui havia caixinhas de passagem, caixinha para tomada, mas aqui vai ser inutilizada essa. Aqui eu já transferi para o outro lado porque o projeto anterior era outro. Mas como agora o projeto foi modificado, então já transferi a passagem para o outro lado. Interessante, né, pessoal? Esse aqui é um projeto que eu já havia há vários tempos, estava no papel. Mas conforme o tempo foi possibilitando as condições, aos poucos a gente está terminando. Já foi colocado as molduras de gesso. Bacana também. Falta pouco, pessoal. Está faltando pouco. É interessante. Sou grato a Deus por ter chegado até aqui. Aqui dando um tour de novo pelo quarto. É isso, pessoal. É mais uma realização que a gente vai, né, conquistando. Aos poucos a gente vai terminando. Só queria dar uma passada aqui, dar uma mostrada, porque já tem bastante vídeos no canal e não tem tanta explicação. Então eu resolvi fazer esse vídeo mostrando e detalhando um pouco mais, né, do que eu fiz. Esse piso do chão também imitando o taco, pessoal. Minha esposa gostou muito também, porque mesma história, né? Pandemia, falta de opções, então teve essa opção aqui, foi uma opção bacana também. E depois vai ficar bem legal a coisa com a finalização do acabamento e as cores que vai sendo usadas aqui. Bem bacana. Pessoal, desde já eu agradeço a quem tem assistido esse vídeo. Dá uma força aí pro canal, compartilha, dá um joinha e se inscreva aí. Beleza, pessoal? Obrigado, viu?